Admoestação contra o apego ao feudo. A sua carta, datada do dia 25 do mês passado, chegou na hora do galo, entre as 5 da madrugada e as 7 da manhã, do dia 27 do mês. Lendo a carta oficial de seu Lorde, ordenando que o Senhor se submetesse a um juramento escrito renunciando à sua fé no Sutra de Lótus e a sua própria promessa de não escrever tal juramento, sinto que sua determinação é algo tão raro quanto ver a planta Udumbara florida. É tão admirável quanto a fragrância do sândalo vermelho germinante. Shariputra, Maugdalyayana e Mahakashyapa foram grandes arhats que conquistaram os 3 discernimentos e os 6 poderes sobrenaturais. Além disso, eles foram bodhisattvas que, através de ouvir o Sutra de Lótus, atingiram o primeiro estágio de desenvolvimento e o primeiro estágio de segurança, alcançando a percepção do não nascimento e não extinção. Entretanto, até mesmo essas pessoas consideravam-se incapazes para suportar as grandes perseguições que acompanham a propagação do Sutra de Lótus no mundo Sarra durante os últimos dias da lei, e recusaram-se a aceitar a tarefa. Como então poderia um mortal comum dos últimos dias da lei, que ainda não erradicou as 3 categorias de ilusão, tornar-se um devoto deste sutra? Embora eu, Nichiren, possa ter sido capaz de resistir a ataques de varas e bastões, telhas e pedras, a difamação e perseguição pelo soberano, como poderiam os praticantes leigos que possuem esposas e filhos e são ignorantes do budismo fazer o mesmo? Talvez teria sido melhor para eles nunca tivessem abraçado a fé no Sutra de Lótus. Em primeiro lugar, se eles mostraram-se incapazes de sustentar a fé até o fim, mantendo-se somente por um curto tempo, serão zombados pelos outros. Pensando deste modo, senti pena do Senhor. No entanto, no decorrer das repetidas perseguições que sofri, bem como durante as 2 sentenças de exílio a mim atribuídas, o Senhor demonstrou resolução inabalável. Isso apenas já foi magnífico bastante. Porém, agora, apesar das ameaças de seu Lorde, o Senhor escreveu um juramento de prosseguir a sua fé no Sutra de Lótus, mesmo ao custo de seus 2 feudos. Não consigo encontrar palavras suficientes para louvá-lo. O Buda duvidou que até mesmo os Bodhisattvas Fugen e Bonju pudessem empreender a propagação do Sutra de Lótus na era posterior a ele. Portanto, confiou os 5 caracteres do Myoho Renge-kyo a Jogyo e a outros líderes dos incontáveis Bodhisattvas da Terra. Agora, ponderando o significado desse acontecimento, pergunto-me se o Bodhisattva Jogyo poderia ter alojado-se em seu corpo com o intuito de auxiliar a mim, Nichiren, ou talvez ele possa ser o desígnio benevolente do Senhor Buda Sakyamuni. O fato de os subordinados de seu Lorde, que ressentem-se do Senhor, estarem tornando-se ainda mais presunçosos, certamente deve ser obra de Ryokan ou Ryuzo. Se escrever um juramento descartando-se da sua fé, essa multidão não apenas se tornará mais arrogante do que antes, mas com certeza também mencionarão o fato a todos que encontrarem. Então todos os meus discípulos em Kamakura serão acossados até não restar nenhum. Faz parte da natureza dos mortais comuns não saber o que os aguarda no futuro. Aqueles que têm boa ciência do assunto são chamados sumidades ou sábios. Omitindo exemplos do passado, citarei um do presente. O Lorde Hojo Yoshimasa renunciou aos seus 2 domínios e tornou-se um sacerdote leigo. Afinal, ele abandonou todas as suas muitas propriedades, deixando seus filhos e suas filhas e também sua esposa, e isolou-se do mundo. O Senhor não possui nem filhos nem irmãos com quem possa contar. Os seus 2 feudos são tudo o que possui. Esta vida é como um sonho. A pessoa não sabe nem se estará viva amanhã. Mesmo que o Senhor se torne o mais miserável dos mendigos, jamais desonre o Sutra de Lótus. Como de qualquer forma a vida é breve, o Senhor não deve chorar por causa do seu destino. Como o Senhor mesmo escreveu em sua carta, deve agir e falar sem o mínimo servilismo. A adulação ou lisonja somente lhe causarão maiores danos. Mesmo que seus filhos sejam confiscados ou que o Senhor próprio seja expulso, pense que isso se deve à ação das 10 deusas e confie-se a elas. Se não tivesse eu, Nichiren, sido auxiliado e tivesse permanecido em Kamakura, certamente teria sido morto na batalha.
de maneira análoga como o fato de continuar o serviço de seu lote poderia vir a ser prejudicial ao Senhor. O Buda Sakyamuni pode muito bem ter projetado os acontecimentos de forma que seja forçado a partir. Escrevi uma petição em seu favor a vários sacerdotes que são meus discípulos em Kamakura, mas como eles são muito pouco confiáveis, estava pensando em enviar-lhe Samibo. Contudo, como ele ainda não se recuperou de sua doença, estou mandando-lhe este outro sacerdote no lugar dele. Peça a Daigaku Saburo Taki no Toro ou ao Lorde Toki que faça uma cópia esmerada da petição quando tiver tempo e apresente-se ao seu Lorde. Se puder fazer isto, esse seu problema será resolvido. O Senhor não precisará apressar-se muito. Ao invés disso, deve unir-se solidamente aos seus companheiros na fé. Quanto aos outros, deixe-os gritar contra o Senhor o quanto quiserem. Então, se conseguir submeter a petição, a notícia sobre a mesma se espalhará por toda a Kamakura e talvez alcance até o próprio regente. Isso significa o infortúnio transformando-se em boa sorte. Explanei-lhe os ensinos do Sutra de Lótus há algum tempo. Questões de consequência menores surgem do bem, mas uma questão de grande significado seguramente indica que a desgraça se transformará em imensa boa sorte. Se as pessoas lerem esta petição, os inimigos do budismo serão revelados. O Senhor tem apenas que afirmar de forma breve: não pretende deixar o clã de meu Lorde e devolver o meu feudo por espontânea vontade. Entretanto, se meu Lorde confiscá-lo, considerarei isto como um oferecimento ao Sutra de Lótus e um ensejo para alegrar-me. Diga isto num tom mordaz. O Senhor não deve de modo algum portar-se de maneira servil em relação ao magistrado. Diga-lhe: este meu feudo não é algo que o meu Lorde tenha concedido-me por qualquer motivo comum. Ele conferiu a mim porque salvei a sua vida com o remédio do Sutra de Lótus, quando ficou gravemente doente. Se ele tomá-lo de mim, a doença dele seguramente voltará. Nesta ocasião, mesmo que ele peça desculpas a mim e Yorimoto, não as aceitarei. Tendo feito uso das suas palavras, despeça-se de uma maneira abrupta. Sob nenhuma circunstância não deve comparecer a quaisquer reuniões. Mantenha estrita guarda à noite. Tenha boas relações com os vigias noturnos e solicite o auxílio dele. O Senhor deve estar sempre acompanhado dele. Se não for desapossado desta vez, as possibilidades são de 9 contra 1 de que os seus colegas samurais realizem um atentado contra a sua vida. Haja o que houver, não morra vergonhosamente. Nichiren.